Eu tenho aqui 2 amigos que Deus me apresentou, que Deus colocou na minha história. E a gente já trabalhou muito junto. Trabalhamos em muitos encontros com Deus. Rubens já ministrou na igreja algumas vezes. Eu aprendi muito e aprendo muito com eles. Sabe aquela pessoa mansa, aquela pessoa de um coração de servo, de um coração assim alegre, aquela pessoa que quando chega, ela traz alegria, ela traz assim algo assim que gera paz no ambiente. São esse casal aqui, literalmente são os 2. Rubens já ministrou várias vezes os nossos encontros, que hoje nós chamamos de mergulhados. Ele não sabe o quanto ele me alimentou, o quanto ele me restaurou, e o quanto eu sou grata por ter ele na minha história. A gente quase não se vê muito, ele mora em Ferraz, ele e a Cleusa, mas sabe aquelas pessoas assim que você sabe que se Deus te colocar na memória dele, eu tenho certeza que se alguma vez ele lembra de mim, ele ora por mim. Ele me apresenta ao Senhor, os 2. E quando eu pensei na festa de Yom Kippur, aliás, em 2 situações, a festa de Yom Kippur, e dia 8 do mês que vem, nós vamos ter um evento para casais, eu pensei neles. E Deus me colocou, e eu me lembro que na hora eu estava em casa, eu falei para Solange: Sol, eu vou chamar o Rubens para ministrar. Ela falou: glória a Deus. Solange, dá glória a Deus. Ela falou: é de Deus, isso é muito bom. Quando eu anunciei aqui na igreja, várias pessoas que estavam no encontro com Deus, como já te falei ali, falaram: apóstolo, ele ministrou no meu encontro, foi muito legal. E eu creio, gente, que nessa semana, a partir de hoje, até os próximos dias, o Senhor vai ministrar algo tão forte aqui, que vai mudar a nossa história. Eu sinto que hoje, nós vamos mudar um ciclo na nossa vida. Deus vai nos elevar, a gente vai encerrar um ciclo, não no mesmo nível, mas numa espiral. A gente vai subir de nível, porque o Senhor tem algo muito forte para falar conosco hoje. E eu quero que você estenda a sua mão aqui para frente. Vamos orar pelo pastor Rubens, pela pastora Cleusa, para que eles sejam literalmente um vaso, condutores da glória de Deus na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida deste casal. Meu Deus, eles têm um significado, Senhor, uma importância muito grande na minha história. Eles são amigos, Pai, de tempos de alegria, como de tempos de muito sofrimento. Eles são amigos fiéis, Senhor, que preservam uma aliança de amor, uma aliança de comprometimento. E eu creio que nessa manhã de domingo eles são condutores da Tua glória neste ambiente. Que o Senhor use, Pai, o pastor Rubens, que o Senhor fale ao nosso coração, que saímos daqui transformados por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A paz, igreja. Não, fica aqui. Vocês podem sentar, está mandando, ó. É um prazer estar aqui com vocês, relembrando, né, alguns irmãos, outros a gente, de acordo com a nossa idade, a gente está tentando captar aqui, né? Mas eu fico feliz de estar aqui com vocês. Aprendemos o endereço, agora nos aguarde, tá bom? É um prazer estar com os irmãos. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Esse aplauso vai ao Senhor com muito amor e carinho pela vida da apóstola Dulcineia. Uns chamam de pastora, outros de apóstola.
mas o melhor nome que ela tem é serva. É uma mãe, é uma das guerreiras que Deus tem na nossa geração. E está ficando escasso. Daquelas que amam a obra de Deus, independentemente de qualquer situação. Amar a Deus com a barriga cheia é muito fácil. Amar a Deus com o bolso cheio é muito fácil. Mas amar a Deus quando eu tenho que catar no chifre do capeta, e quando a guerra é travada, muitos estão correndo. Mas essa mulher não. Ela permanece fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel ao seu povo. Um grande exemplo foi, é e sempre será para a minha vida. Amém? Queridos irmãos, maravilha de estar aqui com vocês. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui nesta noite, ou nesta manhã. E louvo ao Senhor por estar neste lugar. Celebrada a festa de Yom Kippur, começou agora, sexta-feira para sábado, terminando ontem. É uma das festas principais de Israel. É o dia do perdão. É a festa que nos fala sobre perdão. E sabe, irmãos, eu tenho ministrado sobre perdão na igreja, fora da igreja e em tantos outros lugares. Mas acho que a pastora de Cineia, ela falou uma frase aqui que eu falei, é isso. É hoje nós sairmos dessa prateleira de baixo e irmos para a prateleira de cima. É fazer uma metanoia dentro de nós, uma mudança de mente. Vermos que Deus nos chamou para coisas melhores e maiores. Eu não sei o que está acontecendo, irmãos, que quanto mais se prega sobre o perdão, mais pessoas se machucam em escalas que não é como era da minha época. As pessoas estão carentes de alguma coisa, e por essa carência se machucam muito facilmente. Parece que a nossa alma está tão vulnerável a receber palavras negativas, que a gente está deixando de viver o melhor. Eu quero que Deus use a minha vida para você entender hoje que perdoar é maravilhoso. Apagar os esquecimentos negativos é muito bom. Mas Deus tem para a igreja, para mim e para você, algo melhor. Algo de uma grandeza maior. E eu percebo que o diabo, na astúcia dele, ele está travando muitas pessoas exatamente nessa área. Coisas negativas acontecendo para que eu me machuque, fique ferido, fico com esse ferimento no meu cantinho, não quero tocar em alguns assuntos, começo a crescer um ranço aqui dentro e começo a entrar para a casinha daqueles que não conseguem nem perdoar e nem ser perdoado. Eu tenho visto que muitas pessoas que até conseguiram perdoar num determinado momento da sua vida, por causa de alguma situação, voltou lá para a estaca zero. Parece que hoje eu estou passando por um problema com alguém, e depois de muito custo, a gente entra num perdão, mas parece que eu fiquei tão vulnerável com isso,
que passa algum tempo, lá vem um outro tiro do outro lado, lá estou eu ferido novamente, e tem que caminhar novamente para perdoar uma outra situação. Então parece que a gente vai vivendo de fase em fase, de tempo em tempo, de perdão em perdão. Perdoar é uma coisa maravilhosa, mas eu quero trazer aos irmãos nesta manhã uma mensagem do Senhor que vai nos vacinar disso. Sabe aquele negócio de que estou gripadão, aí passa uns tempinho, estou ótimo, passa um ano, estou gripadão de novo, aí passa um tempo, nossa, agora está jóia. Eu já peguei Covid, já 3, 4, perdi as contas. Quando eu penso que esse trem saiu de mim, lá volta ele de novo. Então tem algumas pessoas que ele conseguiu perdoar, mas a vida, mas o processo da existência leva ele no outro buraco, e lá vai ele de novo ter que fazer o ato do perdão. Acho que está na hora da gente tomar uma vacina para não ter mais esse problema. Ou seja, o problema não vai mais me afetar, porque eu estou no outro patamar. É igual o rico. Pode aumentar o preço que for, o rico não está nem aí. Ele está no outro patamar. A gasolina foi a R$7. O rico enche o tanque. A gasolina agora foi a 10. Enche o tanque. Ele não está nem aí quanto está o preço da gasolina. Eu acho que Deus quer nos levar a um patamar sobre, camarada falou isso com você, enche o tanque. O camarada te magoou, você não está nem aí, cara, enche o tanque. É nos levar para um outro patamar. Porque Yom Kippur não é choro, é festa. Yom Kippur não é lamento. Yom Kippur não é eu ficar num cantinho, coitadinho de mim, ninguém me ama, estou com vontade de pegar o meu lençol e me enforcar. Não, irmãos, é festa. E se é festa, é porque eu estou no outro nível, enche o tanque. Se é festa, irmãos, eu não estou mais na fila do infeliz, eu estou na fila de um restaurado. A questão é como permanecer na fila do restaurado. Deixa o Senhor falar o teu coração nesta manhã. Mas eu quero orar, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão no seu peito. Eu quero que Deus use a minha vida para ser um abençoador da tua vida. Porque se esta palavra entrar no teu coração nesta manhã, você vai dizer sempre, enche o tanque. Pai, nós queremos receber tua palavra. E obrigado pela tua aliança comigo. Abre tua boca e eu encherei. E assim eu quero fazer nesta manhã gloriosa, uma festa de Yom Kippur, a entendermos níveis que o Senhor quer nos levar. Abençoa nossos corações. Tira toda falta de concentração. Fala conosco. Mas muito mais do que isso, nos ajuda a ouvir a tua voz, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, amém? Vou colocar 4 slides na minha sequência. Como que você chama, querida? Riane, você vai ser usada tanto por Deus. Deus vai te dar o melhor marido para você, em nome de Jesus. Toma posse. E eu e a do Ciné vamos fazer seu casamento. Irmãos, acompanhem comigo 4 slides. Após a saída do Egito,
Moisés, ele subiu o monte Sinai e recebeu de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Ao descer do Sinai, ele viu os judeus adorando um bezerro de ouro. Indignado com a idolatria e ao observar a cena inaceitável, Moisés quebra as tábuas da lei dos mandamentos. E Deus condenou os israelitas pelo ato. Em oração, Moisés passou a pedir perdão a Deus, que ordenou que Moisés levasse novamente as tábuas quebradas para o alto do monte Sinai. Moisés subiu novamente a montanha com as tábuas quebradas e intercede pelo povo israelita. Com o perdão de Deus, Moisés recebeu novas tábuas da lei dos 10 mandamentos. Nasce o dia do perdão de Deus para os judeus, o primeiro Yom Kippur. Como que é essa história que nós tanto conhecemos na palavra do Senhor? Deus tira com a sua mão poderosa o povo do Egito, leva o povo para o Egito, leva o povo para o deserto e encaminha a terra prometida. Nesse meio caminhar, Deus então quer estabelecer com o seu povo a sua palavra. Eu posso andar aqui? Obrigado. Deus coloca no seu coração fazer uma aliança muito forte. Por isso mandamento, por isso ordenança, por isso aliança. E Deus estende a sua mão para aquele povo. E Deus faz uma aliança com eles. Deus chama o seu servo Moisés. Moisés vai até o monte. E ali Deus começa a ditar. E o dedo de Deus ia escrevendo nas pedras, chamada as tábuas da lei. E vinha. Fala ao meu povo. Número 1. Adorará somente ao Senhor. Vai trazendo os 10 mandamentos. São 40 dias que Moisés está lá no monte. 40 dias aprendendo com Deus, ouvindo a Deus e se preparando para mostrar ao povo uma aliança, um amor, um cuidado, um zelo de Deus com o seu povo. Lá no monte, Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, o meu projeto é morar com o povo, é habitar no meio do povo. Meu projeto é ser um com o povo. Leva essas alianças. Mas de repente Deus olha e vê lá no meio dos judeus uma movimentação que machucou de uma certa forma o coração do Senhor. Eles começam a ficar inquietos, Moisés não aparece, Deus não fala mais conosco. O que é que nós vamos fazer? Então alguém levanta e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um Deus para nós. Mas como assim? Vamos pegar o que nós temos de ouro e vamos fazer um Deus e vamos apresentar ao povo o nosso Deus. E eles fazem, pegam lá bem primitivamente seu ouro, derrete e de repente forma um bezerro de ouro. E aquele bezerro eles começam a adorar, eles começam a celebrar, louvar, dançar, cantar. E Deus então olha para Moisés e diz assim: Moisés, o teu povo, Deus não diz o meu povo, o teu povo rapidamente se afastaram de mim. Pode descer para o teu povo. Esquece esse negócio de eu habitar no meio desse povo. Moisés acha estranho. Ele sai descendo do morro com aquelas tábuas de pedra pesada, encontra
com Josué, e Josué ainda fala assim: olha, eles estão fazendo uma festa celebrando. Não, isso aí é festa de bagunça, não é festa de adoração. E quando Moisés chega no meio do povo, eles vê o povo adorando, o povo olhando para o bezerro, se prostrando e dizendo: este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Moisés fica tão entristecido com aquela cena, que Moisés chega dos líderes e fala: o que vocês estão fazendo? E Moisés pega aquelas promessas de Deus e diz assim: olha, Deus tinha essas promessas com vocês, por causa disso elas estão quebradas. E ele quebra aquelas pedras, e Moisés, ele vai profundamente entristecido chorar copiosamente. O povo de Deus afrontou Deus, e Deus não merece isto. Aí Moisés, ele começa a pegar aquelas pedras quebradas e começa o seu coração a chorar. E ele começa a buscar a Deus em pranto, em choro. Deus, perdoa os pecados do teu povo. Moisés, irmãos, ele começa a ser um conciliador entre Deus e o povo. Moisés, ele começa a ser um intercessor. Senhor, o que os egípcios vão dizer? O que os povos vão dizer? Que o Senhor tirou o teu povo de lá e abandonou no meio do deserto. Senhor, esse povo, eles são duros a servir, eles são cabeça dura. Mas Senhor, perdoa. O Yom Kippur nasce do coração de um homem procurando fazer a conciliação entre duas partes. O povo na ignorância de pecado, e Deus irado com a atitude daquele povo. Irmãos, não há Yom Kippur se não houver um conciliador. Não tem como trazer perdão se alguém não intermediar de fato isso. Vamos supor que nós dois aqui estamos em pé de guerra. Vamos supor que nós dois quebramos amizade, relacionamento, e coisas horríveis aconteceu entre o nosso relacionamento, ao ponto de que eu quero matar ele e ele quer me matar. Mas de repente vem a pastora do Cineia e começa a ministrar ao meu coração: mas por que você está assim? O que aconteceu? E automaticamente vai no coração dele também. Ela está sendo Moisés, eu sou o povo, ele é Deus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós diante do Senhor, e que intercede diante de nós. Quando nasce aquela pessoa da intercessão, começa a nascer o perdão. Não é só o ato do que foi ferido receber o perdão, e do que feriu pedir perdão, mas é o ato de ter alguém para conciliar a parte ferida e a parte que feriu. Porque a festa não está na machucadura, mas está no te abençoo. A festa, irmãos, ela não está no litígio, mas ela está no conflito resolvido. E quem faz essa resolução, quem traz o perdão, é aquele que trouxe a conciliação, é aquele que pacifica o que machucou e o que foi machucado.
perdão, não, volta. Obrigado. Com o perdão de Deus, Moisés ele recebeu novas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Nasce o dia de perdão de Deus para os judeus, o primeiro Yom Kippur. Yom Kippur passa a ser aos judeus uma das festas mais importantes. É a festa do dia do perdão. Durante anos e anos, a festa é comemorada até que, cerca de 3.000 anos depois, também no monte, não mais como tábua da lei, mas como a graça em pessoa, o próprio Filho de Deus ensinou como não ser apenas participantes, mas um filho de Yom Kippur. Ser participante é eu e a Dulcineia entrarmos em um acordo por causa de uma questão, seja uma questão que nos prejudicou emocionalmente, financeiramente, familiarmente, ministerialmente, seja qualquer questão que for. O Yom Kippur nos reconcilia, mas sobre os nossos conflitos tem um conciliador. O conciliador é o Filho do perdão. O conciliador é o ministrador para que se tenha de fato uma festa. Porque perdoar, irmãos, é uma obrigação para nos sentir bem. Mas ser o conciliador é uma visão para nos levar num outro patamar. Ora, quando Jesus ele vem, e ele nos ensina, e vai nos ensinar nesta manhã, não apenas perdoar, mas ser um conciliador do perdão, então nasce um crente ou uma igreja que não tem nenhum problema de quando vier as feridas, vai dizer: o tanque está cheio. Vamos lá então? Daqui para frente eu vou começar a pregar aos irmãos. Muda esses slides. Vamos todos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Só essa rapaziada que é tudo solteira. 1, 2, 3. Não, pá, como disse a Dulcineia. Não. Quem não lê direito vai morrer viúvo sem casar. 1, 2, 3. Irmãos, bem-aventurados pacificadores. O título da mensagem a vocês nesta manhã é esse próximo slide. Ou seja, o pacificador e o perdão. Irmãos, nos meter em confusão, a gente sabe como é que é muito fácil. Só ficar com a cara fechada, não gostei disso, é só a gente retrucar alguma coisa. Isso não é coisa que se fala, é muito fácil se envolver com esse negócio depois de ter que perdoar. Isso é muito fácil. Mas o Senhor nos chama para um outro nível, o nível de fazermos o perdão. Por que é muito fácil? Eu lembro quando eu era adolescente, aí a irmã vai me acompanhando, tá? Nas slides. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente tinha umas técnicas de briga. E meninada, né?
Bom, eu vou dar mau exemplo agora, mas não segue esse mau exemplo que eu vou dizer, não. Então, quando eu era menino, e a gente jogava bola no campinho, e tinha aquelas brigas todas, aí quando um começava a empurrar um outro, começava a falar assim, a gente tinha duas técnicas para fazer o couro comer. A primeira é quem for homem, gospe aqui. Então, tinha um cara aqui, o outro aqui, já foi 10. Quem é homem, gospe aqui. E quando alguém cuspia, baixava a mão, um no outro, aí pronto, aí o couro comia, e a gente ficava lá dando risada. Essa era uma técnica. Tinha uma outra que era infalível. Então, dois caras brigando, a gente fazia um risco no chão, e falava assim, ó, quem colocar o pé aqui, é porque está pisando na mãe. Aí o cara punha assim, fazia assim em cima do risco, aí saía pernada, saía mordida, puxão de orelha, aí saía briga para tudo quanto é lado. Da adolescente a gente fazia muito isso. E por que, irmãos? Porque a verdade é que nós vivemos num mundo suscetível às guerras. Nós vivemos no mundo ao rancor, ao ódio. Pessoas, irmãos, estão brigando de graça. Hoje tem mais advogado das redes sociais para processar do que tudo. As pessoas estão brigando consigo, estão brigando com Deus, estão brigando com religião, estão brigando com o próximo, estão brigando com o cachorro. Hoje em dia as pessoas parecem que não querem saber de paz. Estão vivendo muito com ódio. E são essas pessoas que vêm adentrando para dentro da igreja. Vai entrando dentro da igreja e vai vindo com os costumes, tudo lá de fora, para dentro da igreja. E aqui nós temos que ensinar que a casa de Deus não é uma casa de guerra, é uma casa de paz. O nosso nome ainda é Shalom. E a paz, ela tem que reinar dentro de nós. Mas as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo. E é tão fácil espalhar os boatos. É tão fácil, irmãos, ouvir falar de alguém, ficar julgando. É tão fácil incitar a vingança, a rancor. O cara te disse isso mesmo? Cara, você é um banana se você não for lá e não quebrar a cara dele. Ou quem que falou isso? O dirigente, o líder do ministério de louvor? Fala para ele que você não tem tempo para isso não. As pessoas hoje estão armadas até os dentes. E esse negócio de falar perdão virou, parece que uma coisa assim meio rotineira. Você me perdoa, eu te perdoo. 3 dias depois, praga, eu não perdoo coisa nenhuma. O cara chega para o outro e fala, não, ai, tadinho dele. Você perdoa ele? Eu perdoei, mas Deus do céu, tomara que ele tenha uma hemorroida. Irmãos, as pessoas estão assim com sangue no olho. As pessoas não estão assim para abraçar de verdade e para perdoar. Incrível essas coisas. Agora, eu preciso entender, irmãos, que o que o Senhor disse, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu preciso entender por que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Porque pacificar é igual a ser filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, por que eu ando tantas vezes com esse sentimento de que perdoo ou não perdoo? Será que eu abraço ou não abraço? Será que eu mando um oi ou não mando um oi? Por quê? E ser pacificador é ser chamado filho de Deus. Porque na Bíblia, Deus é compreendido como Deus de paz. E Jesus é a paz. Ora, se eu tenho Jesus, ora, se eu amo a Deus, ora, se eu tenho o Espírito Santo, então é esse o caminho que eu tenho que andar. E nesse caminho que eu vou andar, eu vou ser reconhecido como um filho da paz,
porque eu vou ser um promovedor dessa paz. Deus coloca sobre nós, irmãos, a responsabilidade de sermos aqueles que vai festejar Yom Kippur, não simplesmente num dia no ano, mas todos os minutos da vida, e viver num patamar de que eu estou livre de tudo isso que quer aprisionar a minha alma. Murmurações, diz que me diz, tudo isso são artimanhas do diabo, irmãos, para me levar num conflito, não eu com pessoas, mas eu com Deus. Porque lá nas tábuas da lei estava muito bem claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é um nível de vida cristã que vai me levar a entender o que é amar a Deus. Porque como que eu vou dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo meu irmão? Não tem sentido. Deus nos leva, irmãos, a outro nível. A Bíblia nos fala que Jesus é o príncipe da paz. E no nascimento dele, o anjo bradou: paz na terra entre os homens. Não é mais tempo de guerra, é tempo de paz. É tempo de paz. Agora, se eu entendo que a paz é Jesus, então um pacificador é aquele que consegue, em nome do Senhor, conciliar duas partes que estão em litígios. Ora, como que eu consigo vacinar a minha alma para ela não sofrer mais esses problemas que vai me deixar não chateados ficamos, mas amargurados ao ponto de quebrarmos a nossa vida com Deus. Quando o Senhor disse: se você trouxer uma oferta, lembrar que você tem alguma coisa com o irmão, deixa ali a oferta, vai, reconcilie-se com o seu irmão. O Senhor está ensinando: olha, você só consegue ser um ofertante de verdade se você ser um conciliador. Porque a falta do perdão, ela trava o meu interior. A falta de perdão, ela machuca as minhas emoções. Imagina, irmãos, depois de mais de 20 anos sem estar junto com a Tsuné, eu venho aqui e de repente encontro essa mulher, uma das mais nobres e lindas que eu conheço, a Fátima. E aí eu olho para a Fátima e mas 20 anos atrás eu falei tanta coisa da Fátima, e a Fátima de mim, e agora, ai, tudo bem. Que é uma hipocrisia pura. Graças a Deus sempre estivemos e vamos estar bem. Porque a falta do perdão nos leva, irmãos, a pagar mico. A falta do perdão nos leva, irmãos, a ficar refém de situações. Mas quanto mais eu exercer uma vida de pacificador, mais eu vou derrubar estas coisas que trazem amarguras à minha alma. Como que eu consigo vacinar a minha vida para não ficar patinando nesse negócio de preciso de perdão, agora arrumei confusão com o outro, então agora tenho perdão com aquele outro, mas agora eu resolvi, mas agora nasceu um outro problema. Irmãos, é ser um pacificador. O pacificador, ele não tem tempo para ficar dando bola para as picuinhas. O pacificador,
Ele não tem mais aquela visão de que falou isso, peraí que então eu vou falar 10 vezes. Isso, então peraí que eu vou lá e vou acertar minhas contas. Está pensando o que é? O pacificador, ele vai ministrar misericórdia e graça todos os dias da sua vida. Então o Senhor nos levou para esse nível, bem-aventurados pacificadores, porque filho de Deus não promove ira e discórdia, filho de Deus promove paz e conciliação entre pessoas. Por isso que o Senhor nos chamou. O pacificador, ele age quando duas partes se veem na razão do seu ponto de vista. Então é aquele que vai conciliar, o vencedor do vencido. Tem algumas perguntas que eu preciso entender nesse processo. Por que que o Senhor disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus? Primeiro, o que é paz? Paz é estar conciliado consigo mesmo. Se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue ministrar paz. Como a apóstola nos disse nessa manhã, se eu jogar a semente da laranja, é laranja. Se eu tiver paz, brota paz. Se eu tiver paz, nasce paz. Se eu tiver paz, transmito paz. Se eu tiver paz, eu concilio. Se eu tiver paz, eu não só perdoo, eu ensino como perdoar. Se eu tiver paz, o ódio, a tristeza, a angústia não vai se estabelecer, porque ou eu ando na paz, ou eu ando na bagunça dos sentimentos da alma e do coração. A paz é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. E se eu estou vivendo uma vida de amargura, porque eu não consigo perdoar, é porque eu estou me enganando a mim mesmo. Eu estou dizendo para mim: viva na prateleira abaixo. E o coração fica gritando: meu Deus, ninguém me ama. Eu queria viver na prateleira de cima. Viver na prateleira de cima é suportar a que está embaixo, é abençoar quem está lá embaixo. E Deus nos chamou para sermos filhos. Os filhos têm a herança é bendita. E a herança não é ouro e não é prata, a herança é alegria e paz no Espírito, para a glória de Deus. Essa é a herança que o Senhor tem para nós. É a herança de que quando tiver momento triste, uma dificuldade, eu estou firme, de cabeça erguida, porque eu sei quem habita dentro de mim, o Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Paz é saber conviver com pessoas diferentes, é a virtude de não se desesperar quando a situação é contrária, é andar de cabeça e coração erguido, sem soberba, mas honestamente. Paz não é viver numa rede, tomando água de coco na beira da piscina, queimadinha pelo sol. Muitos vivem assim e são atormentados, vivem crises existenciais e em depressão. Muitos irmãos até têm coisas materiais, mas não têm paz na sua alma. A paz, ela excede todo o entendimento. Eu não consigo entender como que eu não tenho isso, como que eu não tenho aquilo, mas como que eu tenho tanta alegria dentro de mim. A paz, irmãos, ela sai pelos poros, ela brota dentro dos olhos. Vale a pena, é bom você estar do lado de alguém que é amável, mas que não faz teatro, é porque é amável mesmo, porque a unção de Deus está sobre a vida dessa pessoa. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, a Bíblia Sagrada nos afirma que Deus nos chamou para a paz. Efésios 2,
14, está registrado que Jesus é a nossa paz. Deus é um Deus de paz, os pacificadores são os seus filhos. E como os filhos de Deus que somos, temos a responsabilidade de sermos seus pacificadores. Somos chamados para pacificar, apacentar e não apausentar. É completamente diferente. Quantos são filhos da paz aqui? Diz amém. Então você não tem que ter esse negócio de que não perdoo, eu não gosto, eu não sei, não, irmãos, joga fora estas coisas que são meninices da alma. Pastor, mas o senhor não sabe o trauma que eu tenho. Eu não tenho tempo para contar para vocês do trauma que eu tive lá na infância, de que eu tive na minha adolescência, do que eu sofri na mão do meu pai. Vocês não sabem o que é, eu sei o que é isso. E eu sei como eu fui curado por Deus, numa visita do Espírito do Senhor na minha vida. Então digo para os irmãos, é melhor ser um pacificador do que ser aquele que está sendo pisado por aí. Quantos mandamentos Deus deu a Moisés para trazer Yom Kippur ao povo israelense? 10 mandamentos. Longe de ser Moisés, eu quero te passar, não mandamentos, mas 10 dicas de como viver uma vida de pacificador e ministrar o perdão. Eu vou passar aqui aos irmãos 10 dicas, e vou te dizer, não é fácil, e muitos não estão preparados para isso, mas se você entender, você vai ver que ser um pacificador é estar acima de qualquer problema e de qualquer dificuldade. Primeira dica: nunca diga a verdade, se essa verdade só servir para matar e para ferir e marcar. Se você quer ser um pacificador, aprende algo muito prático, porque verdade não basta ser verdadeiro, é preciso que a motivação também seja. Isso aqui é muito importante, irmãos. Verdades ditas fora de tempo pode arrasar a dignidade de uma pessoa, pode matar a fé de alguém. Eu vou dizer a verdade porque eu estou na minha razão. A tua razão não te torna filho de Deus. O que te torna filho de Deus é o novo nascimento em Cristo Jesus. Eu vou falar umas verdades porque eu tenho direito. Você não tem direito da parte de Deus. O que você tem de Deus é uma visão. Seja pacificador e será chamado filho de Deus. Porque eu tenho direito, porque camarada falou e eu vou falar, porque eu não levo o desaforo para casa, o desaforo para casa, porque eu sou assim mesmo, comigo é assim mesmo, como é que diz o ditado? Escreveu, não leu o palco meu, essas coisas todas. Isso não me faz, irmão, ser filho de Deus. E se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que parecer como Ele. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. É o maior exemplo que nós temos de alguém que nos ensinou a sermos filhos da paz. Irmãos, eu tenho 50 anos de ministério. Eu já pastoreio junto com a minha esposa há 43 anos juntos. Mas eu já pregava antes de conhecer a minha esposa. A minha primeira igreja foi no 3º vagão, das 7h15 da manhã, em Ferraz de Vasconcelos, na estação de trem. Quando eu pegava o trem e pregava o evangelho, e tinha uma igreja sendo formada no 3º vagão, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu estou com 63 anos de idade. Eu sei, irmãos, que às vezes nós somos tentados a querer levarmos uma justiça com as nossas próprias mãos, mas não é assim. A verdade, ela tem que ser verdadeira. É a mesma coisa de chegar para o camarada que está em estado terminal com câncer, e o médico diz assim: olha, não fala o que ele tem,
Aí eu chego para ele e falei, cara, eu sou teu amigo. Ó, ninguém quer te falar, mas eu sou teu amigo, você sabe disso. Você está com câncer, tu vai morrer daqui uma semana, miserável. É verdade, mas a motivação é verdadeira? Não. É isso que eu estou querendo dizer. Aí eu vou jogar na lata, eu vou falar na cara dele. É assim mesmo, eu vou colocar em redes sociais. Não, não é assim. Deus nos chamou para sermos uma bênção e não uma maldição. Deus nos chamou para sermos instrumentos na mão do Espírito Santo e não na mão do espírito do anticristo. Aí é fácil se machucar, é fácil ficar ferido. Vou sair da igreja. Eu não gostei daquilo. Não vou mais para a igreja. Eu vou lá para a igreja, não sei de quem. Você vai levar o quê? Praga lá para outra igreja também? Não, irmãos, Deus nos chamou para nós nos reconciliarmos em Cristo Jesus. Nós estamos diante da ceia do Senhor. E a ceia é o Yom Kippur. E a ceia é Cristo Jesus conciliando na cruz o mundo, a terra com os céus. Ele é o novo vivo caminho por causa do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Moisés era intercessor, conciliou, ele trouxe o dia de perdão, mas ele era um servo da casa de Deus. Cristo, como filho, nos traz coisas superiores. Por isso que pacificar é ser filho de Deus. Segunda dica, muito importante: para que eu possa promover a unidade, vou procurar entender as pessoas antes de julgá-las. Quem falou? Fulano. Fulano, por que você falou isso? Você tem certeza disso? Cara, você está em paz de ter falado isso? O que a Bíblia te ensina? O pacificador, irmãos, ele vai promover viver em unidade e não em desunir. Quem desune não é de Deus. Porque como que o Senhor vai fazer uma obra para nos desunir, se na cruz Ele fez uma obra para nos unir? A inteligência emocional nos entende sobre isso. Não tem o direito de falar mal de alguém só porque os outros estão falando. Culpá-lo sem antes de averiguar os fatos, nem nos tribunais da vida isso é aceitável, irmãos. Mas eu ouvi falar, e você não ouviu lendo as escrituras, que o amor de Deus cobre multidões de pecados? Mas quem falou e quem te ensinou sobre ser pacificador? Não vale a pena dar mais crédito ao que o Senhor diz, ou do que as pessoas dizem. Culpar alguém injustamente é trazer vergonha terrível para esta pessoa. E entenda, culpar alguém injustamente é arrumar briga com Deus, porque Deus vai se levantar para defender a causa desta pessoa. Por isso eu preciso entender, antes de passar a minha sentença. Terceira dica, para você ser um promovedor da paz. Se eu quero ser promovedor da unidade, assumirei a filosofia de que é melhor ser feliz do que estar certo. Isso chama-se engolir sapo. Eu já engoli aquele sapo boi grande desse tamanho assim. Um dia, um pregador, ele saiu da casa dele para brigar com uma ovelha. Porque a ovelha, ele ouviu falar que a ovelha falou isso e aquilo. E ele foi lá para dizer para a irmã: você está excluída da igreja, você não é mais bem-vinda na igreja, arruma outra igreja para você, e não quero mais saber de você dentro da igreja. Ele foi decidido, foi lá na casa da irmã, bateu palmo.
Ele está batendo palmas, o Espírito Santo falou para ele assim: o que você veio fazer aqui? Senhor, essa pessoa, cuidado com o que você vai falar, porque ela é minha serva. Quebrou no meio. Ele entrou: oi irmã, ô pastor, oi irmã, está passando por aqui? Dá vontade de tomar um cafezinho com você? Ô pastor, entra, acabei de fazer um café, tudo bem? Como é que estão as crianças? Pai do Senhor, dê um abraço. Ô irmã, dá um beijo aqui. E depois a irmã contou do problema que estava passando em financeiro. Aí ele entendeu. Aí o Senhor disse para ele assim: você não vai embora daqui sem dar uma oferta para ela. Ele foi lá para brigar. Ele foi lá para dizer: nunca mais pisa na igreja. E Deus disse para ele: você vai fazer uma oferta para ela. Daquela época antiga, o talão de cheque, ele catou o talão de cheque. Quando ele estava escrevendo, o Senhor falou para ele assim: só isso? Aumenta essa oferta. Irmãos, às vezes não é sábio estar certo e com razão. Às vezes é bom ficar calado e engolir sapo. E Yom Kippur é saber tratar o próximo como a si mesmo. Pacificador não machuca, cura. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quarta dica: tenha consciência de que as palavras ferem, os atos matam e as atitudes marcam para sempre. Antes de ferir alguém, antes de odiar alguém, antes de quebrar relacionamento com alguém, antes de dizer mal de alguém, saiba que o que você falar, saiu da boca, não volta mais. E arrumar confusão é fácil. O problema é arrumar a confusão que eu arrumei. Então, se eu quero ser um pacificador, eu preciso aceitar esta filosofia de vida que as consciências e as palavras, elas ferem. O grande escritor Shakespeare disse: o tempo passa como também os amigos, mas as memórias ficam para sempre. É o que está acontecendo hoje aqui. Palavras que rebaixam, que ferem, que geram, que são destrutivas, são maldosas, são palavras inspiradas pelo diabo, por meio de espírito de ciúmes, egoísmos, iras, facções, calúnias. Eu quero comemorar hoje Yom Kippur, o dia do perdão. Deus quer levar você para um outro nível. Não simplesmente perdoar, mas pacificar as pessoas que estão em atritos. Olha para dentro da sua casa, olha para dentro dos seus amigos, olha para dentro da igreja. Irmãos, os pastores, nós não sabemos às vezes o que ocorre nos bastidores da igreja. Às vezes as pessoas estão lá falando: mas sabe que eu acho? Ninguém tem coragem de chegar para o pastor, de chegar para a apóstola e dizer: olha, o que está acontecendo é isso, para a gente poder ajudar e conciliar. Mas aqueles que estão nos bastidores sabem muito bem o que é que está ocorrendo e acontecendo. Deus nos chamou, irmãos, vamos orar, vamos nos unir, vamos ajudar, vamos perdoar. Essa é a nossa tarefa em Cristo Jesus. Mas eu sei que é pesado ser um pacificador, mas se eu quero ser chamado filho de Deus, esse é o caminho, porque quem pacifica é curado. Olha o testemunho no Yom Kippur, e veio o cara com um monte de dívida. Você está perdoado. Quem pacifica, perdoado pelo Senhor é. Por quê? Porque promover a paz, eu preciso de um combustível chamado paz. E Deus, ele derrama sobre as nossas vidas. E como é bom viver em paz. E como é bom ter paz. Irmão, como é gostoso
gostoso chegar e encontrar aquela pessoa que você sabe que aquela pessoa está te olhando torto, você sabe que aquela pessoa está te julgando, você sabe que aquela pessoa está andando falar mal de você, mas você vai com aquela alegria: oh querido, como é que você está? Deus te abençoa. Só os loucos fazem isso, e esses são os loucos cheios de paz. E esses são os loucos cheios do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quinta dica, essa é muito importante: Jesus te chamou para ser bem-aventurado e não bom aventureiro. Tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque o bem-aventurado, ele é filho do alto. Ele é aquele que anda no Espírito de Cristo. Mas o aventureiro, ele só é um filho da terra. É aquele que anda no Espírito lá de Adão. E Deus não nos chamou, irmãos, para fazermos aventuras. Deus nos chamou para termos um ministério. E esse ministério é promover a paz, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sexta dica: ninguém muda pela força, nem esposa, nem filhos, nem pastor, nem ovelhas, e muito menos você ou eu mesmo. Ninguém muda na base do pontapé, irmãos. As pessoas mudam quando alguém que tem autoridade espiritual ministra a mudança interior no coração dessas pessoas. Olha, Deus não nos trata, Deus não trata ou muda a vida de uma pessoa na violência, na marra ou com a mesma moeda. Lembra da conversa de Jesus com Pedro? Pedro traiu Jesus. Jesus foi atrás dele. E Jesus pergunta: você me ama? Quebrou as pernas de Pedro. Senhor, tu sabe todas as coisas, apacenta minhas ovelhas. Como assim? Ai, cara, eu confio em você. Olha nos olhos dele: você me ama? Senhor, eu te amo. Cuida dos pequeninos. Então chegou para ele: Pedro, você me negou, né? Eu falei para você que o galo ia cantar, você não acreditou? Você não acreditou? Sabe por que você não acreditou, Pedro? Você é inseguro, você é moleque. Sabe qual é o seu problema, Pedro? Lembra lá quando você disse que daria por ti a vida? Não dá nada, Pedro. Na hora do aperto, você sai correndo. Papelão que você fez, hein? Mas olha, Deus me trouxe de vida, ressuscitei, eu sou o Senhor. E agora, o que você tem para dizer para mim? Essa era uma conversa que talvez nós faríamos, mas a conversa do Senhor: você me ama? Não, mas eu te traí? Que pergunta é essa? Porque o Senhor não tratou Pedro na mesma moeda. Ninguém muda pela força, irmãos. Você tem que mudar. É porque você é atitude de criança. As pessoas estão com problemas. Tem mais crentes dos psicólogos do que no gabinete pastoral. Isso é sério. Psicólogo não, ele só exerce a profissão dele. Ele não é filho da paz, como nós somos. Tem mais gente fazendo terapia lá fora do que entrando no quarto em segredo e conversando com seu pai que está em secreto. Isso é muito sério. Sétima dica: não verei Deus se não olhar, cuidar e zelar pelo meu irmão. Quando eu estava fazendo essa mensagem e o Senhor trouxe essa frase no meu coração, eu tremi. Porque todos nós, irmãos, queremos ver a Deus.
Mas Jesus foi muito enfático. Os pacificadores são os que verão a Deus. Mas eu continuo com raiva, não consigo tirar esse negócio dentro de mim. Pastor, como que eu tiro essa mágoa? Começa a promover a paz no meio das pessoas. E você vai, de repente, cair a ficha. Se eu estou promovendo paz em pessoas, por que eu estou vivendo assim? Sai fora da minha vida tudo isso. E você é curado. A cura não é um milagre de eu ficar estalando o dedo. Você está machucado, ferido, vem cá, eu vou te dar um abraço, eu vou orar. Funciona, eu sei que funciona. Mas a cura da gema é aquela que você começa a ministrar. Mas eu não tenho paz. Começa a ministrar que ela nasce dentro de você. Ela começa a brotar na sua alma, no seu sentimento. Aí tem uma hora que você vai olhar para você mesmo. Meu Deus, fizeram as pazes e Deus usou a minha vida. Então Deus pode também fazer isso dentro de mim. E você começa a ser curado por exercer a função de ser um filho de Deus. Quem está entendendo diz amém. Eu vou depois, aliás, a pastora tem esses slides. Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, pode pedir para ela. Eu vou pular esse texto por causa do nosso tempo, tá bom? Há um texto que o Senhor nos fala sobre os 10 mandamentos do verdadeiro promotor da paz. 8ª dica: reconheça que amar ao próximo requer mais coragem do que rejeitá-lo. Por isso, irmãos, que é filho de Deus. Porque é ter coragem. Porque é ter uma visão superior. Quem promove a paz, olha para cima. Quem promove a guerra, só sabe olhar para baixo. Não consegue olhar nos olhos. Olho para cima, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse tipo de olhar é para quem promove paz. Eu já vivi com muita amargura. Eu não sabia o que era olhar para cima. Hoje a minha cabeça anda erguida, porque eu sei que funciona. Eu sei que Deus é bom. E como é bom, irmãos, conciliar pessoas. Meu Jesus, como te dá um outro crescimento de patamar. Como coloca você no outro nível espiritual. Como você começa a louvar a Deus com propriedade. Como você começa a adorar a Deus, não simplesmente por querer adorar, mas com a motivação certa. Meu Deus, estou te adorando porque esse negócio funciona. Não é uma pregação, não é um estímulo, é um estilo de vida em Cristo Jesus. 9ª dica: reconheça que lutar pela unidade do corpo de Cristo é a virtude que mais vai te aproximar do Senhor teu Deus. Isso é forte, né, Dulcineia? Reconheça isso, irmãos. Irmãos, que coisa chata, coisa feia. Fazer uma panelinha, ir embora e abrir outra igreja. Qual o nome da minha igreja? Devia coloca, né? Novo Tempo. Não, põe rachadura. É mais verdadeiro. Acho que é mais real. Fiz uma panelinha porque não gostei da Dulcineia, fui embora, abri uma igreja, coloquei Novo Tempo em Cristo Jesus. Isso é uma afronta, irmãos. Põe lá, rachados por não viver juntos. Deus vai abençoar, está sendo verdadeiro, ué. Não, irmãos, lute. A Bíblia na linguagem de hoje diz: felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como os seus filhos.
tenha certeza, o que mais te aproxima do coração de Deus é cuidar do teu irmão. O que mais levou a Deus a olhar para Moisés e dizer assim: Moisés foi fiel em toda a minha casa, foi porque ele se aproximou de Deus, querendo cuidar do povo de Israel. Senhor, perdoa. Senhor, está aqui, ó, quebrei tudo em pedacinho, mas coitado deles, Senhor. Eles são tão inocentes que eles acham que uma estátua de um bezerro, o original só come capim, aquele lá nem capim come. Senhor, perdoa. Deus já estava testando, irmãos. Deus já estava instruindo, revelando o que é ser um promovedor da paz. E última dica, fecho com essa: se eu não amar como Cristo me amou, então deixarei de ser bem-aventurado para ser mal-aventurado. Só isso. Pastor, hoje é festa em Yom Kippur, e eu vim assim preparado para, Senhor, eu perdoo. Ah, Senhor, sabe aquele irmão e aquela irmã, eu vou dar um abraço. Irmãos, isso é bom, maravilhoso. Mas ouça, Deus quer te levar num patamar para cima. Deus não quer só que você faça isso. Deus quer que você haja nisso, no seu dia a dia. Porque hoje você perdoa, mas se você não for um pacificador, daqui a um tempo lá vai você entrar na fila dos que vão ter que perdoar novamente. Irmão, chega de ter gripe uma vez, toma logo a vacina para não ter mais esse negócio de gripe. Não entra por esse caminho de que, quando, né? Irmão, fique em pé. Eu te abraço, eu te perdoo, eu te abençoo. Aí passa 2 semanas, não muda mesmo, sabia? Isso é meninice, irmãos. Olha, se essa igreja aprender a ser uma igreja pacificadora, o que vai entrar de gente aqui querendo aprender com vocês o que é ser isso, que vai querer, olha, me ensina o que é isso, porque é isso. O povo de Deus não está precisando aprender as coisas superiores, as mais excelentes. Para que eu vou querer pedir para Deus me dar dinheiro, se Deus pode me dar uma profissão que vai gerar dinheiro? Ai, Deus, me dá dinheiro hoje para pagar meu aluguel, minha água, minha luz. Aí chega no mês que vem, ai, Deus, me dá dinheiro. Irmão, vai atrás do Lula que você consegue. Mas se Deus te der uma profissão, então você vai pagar as tuas contas e a conta do teu vizinho. Para que eu vou ficar pedindo perdão hoje, perdão amanhã? Seja um pacificador, que você não vai passar por isso. Esse negócio não vai mais te atingir, esse negócio não vai mais te apurrinhar. Você não vai mais precisar ficar pegando o cálice da ceia. Ai, Deus, vou tomar a ceia, mas perdoa porque eu falei mal isso, daquilo. Você vai pegar o cálice da ceia: Senhor, eu sou teu filho, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Yom Kippur é o ato de perdoar, pacificar, é o ato de conciliar. Vale a pena guardar rancor, mágoa, ressentimento e ódio e viver infeliz? Não, irmãos. Deus nos leva de Yom Kippur para uma bem-aventurança. Aprendi com Moisés, servo, a praticar perdão, mas aprendo com Jesus Cristo, o Filho, a ser um pacificador. Que Deus te abençoe. Pessoal do louvor, pode vir aqui, por favor. Eu quero fazer um convite para você. E não é um convite que, você que está magoado, você está ressentido, você quer perdoar alguém, você quer liberar perdão, você que está com dificuldade de relacionamento, vem aqui à frente. Eu não quero fazer esse pedido, não. Eu quero fazer um apelo. Você que quer ser um pacificador, engolir teu choro, engolir os sapos da vida. Você quer aprender com Cristo Jesus o que é ser um conciliador.
Você vai se colocar em pé e nós vamos louvar e cantar. Ou se quiser, como esse menino, vir até aqui à frente. Pastor, eu quero ser um pacificador. Chega, pastor, para mim basta. Para mim esse negócio de ficar arrumando encrenca hoje, depois eu peço perdão, depois eu arranco encrenca no dia seguinte, depois eu peço perdão, parei com esse negócio aí, isso aí só está me azedando. Eu quero ser um pacificador. Depois, não sei como que a pastora vai fazer, se vai disponibilizar os slides para você, colocar no grupo, fique à vontade, tá bom? Use, ministra para as pessoas, de graça recebeste, de graça dai. Mas o importante é você sair com o teu coração. Eu quero ser um pacificador.